Começa o pronunciamento, a entrevista coletiva de Donald Trump e Emmanuel Macron ao vivo. Vamos acompanhar a tradução de Denise Bobadilla. Incrível em restaurar a catedral. Foi um dia muito triste quando ela se incendiou e 5 anos depois ela ficou ainda mais bonita do que ela era. Então acho que foi uma grande conquista e algo que não foi fácil. A França é o aliado mais antigo da América e nós temos uma parceria que prezamos muito, que é uma força pela liberdade, pela prosperidade, desde o início. Nós estamos trabalhando em vários desenvolvimentos interessantes, em especial a guerra entre Rússia e Ucrânia. A França nos ajudou durante a Revolução Americana, nós trabalhamos juntos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nossos cidadãos morreram nos campos de batalha na Europa. E eu nunca me esqueço de quando eu estive com o presidente Macron 6 anos atrás, nos 75 anos do dia D. Foi um dia muito especial. O propósito de hoje foi tratarmos de outra guerra, uma guerra horrível, algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu, a mais mortal e destrutiva que alguém pode imaginar. Eu vi fotos de satélites, uma coisa horrível, milhares de pessoas morrendo por semana. E hoje é o dia do 3º aniversário da invasão da Ucrânia, algo que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Os horrores dessa guerra sangrenta não podem ser superestimados. Centenas de milhares de pessoas, russos e ucranianos em especial, morreram sem necessidade. Uma geração inteira de russos e ucranianos, de homens, foram dizimados. Cidades com 1000 anos de idade viraram escombros. Aquelas construções belíssimas que deixaram de existir, que viraram apenas escombros, restos. E temos de parar essa sangria sem fim e restaurar a paz. Acho que faremos isso. Nós tivemos grandes conversas, incluindo com a Rússia. Desde o meu retorno à Casa Branca, nós fizemos vários progressos para atingir esse objetivo. E eu falei tanto com o presidente Putin como o presidente Zelensky. E muitas coisas para a paz aconteceram e estão acontecendo muito rapidamente. Na semana passada, o secretário de Estado, Marco Rubio, o conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, e o enviado especial, Stephen Witkoff, tiveram boas conversas na Arábia Saudita, uma delegação da Rússia. Eu gostaria de agradecer o Reino da Arábia Saudita e o rei Mohammed. São ótimas pessoas, estão trabalhando muito para que conquistemos isso. Nosso foco é conseguir um cessar-fogo o mais rápido possível e trazer a paz permanente. O meu encontro com o presidente Macron hoje foi um outro passo importante nesse sentido. E ele esteve muito envolvido com esse conflito desde o início. E acredito que Emmanuel concorda comigo, e eu acho que uma das questões mais importantes agora é essa é a hora certa, talvez seja a única hora para a gente conseguir isso. É uma situação muito interessante e horrível, mas que poderia acabar virando a 3ª Guerra Mundial. Não podemos deixar isso acontecer. Ela nunca deveria ter começado. Que bagunça horrorosa. Eu tenho o prazer de ter o presidente Macron aqui comigo. Nós falamos de assegurar a paz e que ela não deve ser assegurada pelas nações da Europa apenas, ou pelos Estados Unidos e Europa apenas. E eu acho que nas próximas semanas nós trataremos muito disso. Os Estados Unidos deram mais ajuda à Ucrânia do que qualquer outra nação. Centenas de bilhões de dólares foram gastos. Nós gastamos mais de 300 bilhões de dólares e a Europa gastou
100 bilhões de dólares. É uma grande diferença. Nós deveríamos equilibrar isso. Mas não vamos nos preocupar com isso. Nós temos outras coisas acontecendo. Devemos tirar, então, a importância disso no momento. Nós demos muita ajuda militar e dinheiro em forma de empréstimos. Muito da contribuição da Europa foi para a ajuda da estrutura também foi feita através de empréstimos. E os Estados Unidos devem ser pagos de volta, assim como os europeus. Acho que os cidadãos americanos merecem que essa quantia monumental de dinheiro que enviados pelo governo anterior não seja esquecido. Nós devemos ter um acordo com a Ucrânia em minerais críticos e terras raras e, entre outras coisas, para a segurança. É algo que está acontecendo. Nós já fizemos vários progressos. Eu vi um relatório antes de entrar aqui e acho que eu falei com o Emanuel da gente seguir nesse sentido. Eu fui eleito pelo povo americano para restaurar o senso comum em Washington e no mundo. E eu acredito firmemente que está no melhor interesse dos Estados Unidos, no melhor interesse da Europa, da Ucrânia, da Rússia, de parar esses assassinatos agora e trazer paz ao mundo. Meu governo quer romper com as políticas exteriores do governo anterior e com as políticas anteriores do passado. Eu concorri contra uma política externa, uma administração de política externa que era muito tola e ela acabou levando à morte de muitas pessoas. No nosso governo, nós estamos construindo um novo caminho para a paz no mundo. Quando eu deixei o governo no meu primeiro mandato, não tínhamos guerras, não tínhamos problemas, não tínhamos 7 de outubro em Israel, não tínhamos a questão da Rússia e da Ucrânia, não tínhamos nada disso no Oriente Médio. A gente não tinha inflação, era um mundo diferente. Sabe que a gente não tinha também milhões de pessoas chegando nas nossas fronteiras, muitos deles criminosos vindos de outras nações que entram no nosso país, assassinos, traficantes, gangues. A gente não tinha nada disso. É uma época diferente, mas agora nós temos e nós vamos arrumar isso. Nós vamos arrumar tudo o mais rápido possível. Fizemos um grande acordo, muito progresso. As pessoas estão dizendo que foi o melhor mês para um presidente na história do nosso país. Espero que isso esteja certo e eu acho que está certo, sim, porque fizemos muita coisa num período muito curto, em 4 semanas. Como eu disse antes, minha esperança é que o meu grande legado seja o de trazer a paz e a união. Eu quero trazer a paz e não a guerra. Eu acho que eu quero agradecer o presidente Macron por estar aqui hoje e nós estamos trabalhando muito duro para isso. Eu quero agradecer o Steve Witkoff pelo seu trabalho, Michael Watts, J.D. Vance. Vocês estão fazendo um trabalho incrível, trabalhando muito. É preciso ter muita emoção, muita paixão para encerrar essa guerra. Agora eu queria que o Emanuel dissesse algumas palavras, depois responderemos a perguntas. Emanuel, foi uma grande honra tê-lo aqui. Agradeço por sua presença na Casa Branca. Muito, muito obrigado, senhor presidente. Ministros, senhoras e senhores, eu vou falar agora. Agradeço muito, senhor presidente, caro Donald, por sua hospitalidade e por essa visita. Como o senhor mencionou, nós tivemos a oportunidade de nos encontrar nos últimos anos, desde o seu primeiro mandato, e discutimos questões em Paris e também aqui na Casa Branca. E sempre foi uma grande alegria fazer isso. E eu gostaria de agradecê-lo, senhor presidente, a sua amizade pela França e fazer com que, e também a sua presença na cerimônia de Notre Dame, que foi uma grande honra para o povo francês, a sua presença na reabertura naquele evento. Foi um testemunho dessa amizade dos nossos povos. Como o senhor disse, é uma amizade que começa desde a Revolução, desde o início dos Estados Unidos. E sempre que a gente precisou se unir e estar do lado certo, nós conseguimos estar unidos para defender a paz e a soberania. Nas duas guerras, sobretudo, que marcaram o século XX, de Lafayette a Pershing
e dos tantos americanos que desembarcaram na praia de Omaha no dia D. E falamos antes, o senhor mencionou quando o senhor visitou e quando esteve com os veteranos do dia D também. Que momento importante foi. Isso é parte da história que nos coloca no mundo em que estamos hoje. E como o presidente disse, há muitos desafios neste mundo. E nos últimos dias, nós temos um objetivo principal, que é a situação geopolítica. Senhor presidente, eu gostaria de agradecê-lo por mudar a sua agenda tão rapidamente para que pudéssemos nos encontrar. Eu acho que nós demos passos bastante substanciais nas nossas discussões. Esse é um passo crucial no que vivemos hoje. Nós tivemos uma conferência em vídeo com os líderes do G7 hoje de manhã. Foi uma oportunidade na qual discutimos esse tema. 3 anos depois do início da guerra na Ucrânia, e expressei o apoio ao presidente Zelensky, o apoio do nosso povo ao presidente Zelensky e ao povo ucraniano. Nós falamos muito nas últimas semanas sobre esse apoio. Nós acreditamos que essa guerra duraria apenas semanas quando ela começou em 2022. E admiramos a coragem do povo ucraniano. E, senhor presidente, eu quero agradecê-lo por isso. O senhor mencionou que há responsabilidades no lado europeu. E, de fato, investimos 180 bilhões em ajuda à Ucrânia e aos ucranianos. A Ucrânia conseguiu manter a frente nessa segurança coletiva e lutou nesses anos por sua independência e soberania, mas também pela nossa segurança coletiva, porque eu acho que não quer viver num mundo em que a lei do mais forte prevaleça e que ele possa invadir fronteiras internacionais de um dia para o outro. Nos últimos horas, nós vimos algumas coisas acontecendo e eu gostaria de só elogiá-lo em sua decisão de trabalhar com o presidente Zelensky e concluir esse acordo que é tão importante para os Estados Unidos e para a Ucrânia em terras raras e minerais críticos, mas também ter uma conversa substantiva com o presidente Zelensky durante essa fase crucial para o acordo. E esse é um compromisso para a soberania da Ucrânia. Acho que isso é bastante elogiável. Nós também temos o mesmo desejo de trazer a paz, de construir a paz. Nós temos essa responsabilidade. Isso acontece 10 anos depois da guerra ter começado na Crimeia. Nós vimos o que aconteceu nas regiões de Donbass e na parte norte do país. Nós queremos que vidas sejam preservadas, que os prisioneiros voltem, que as famílias e crianças possam voltar ao país e que o país tenha ajuda humanitária. Nós tivemos discussões longas com o presidente e falamos do nosso desejo de encerrar os conflitos, de ter uma trégua que seja mensurável, verificável e que permita uma negociação de uma paz duradoura. Nós discutiremos não apenas a reconstrução da Ucrânia e de seus territórios, mas também garantias de segurança, significando que a paz será mantida no longo prazo. Como eu disse ao presidente, nós passamos por acordos de paz que foram apenas cessar-fogo, sem assegurar, sem garantias de segurança. E nós não queremos que isso aconteça novamente. Eu sei que o presidente expressou o desejo de ser alguém que trabalha pela paz na região. Eu falei com cerca de 30 líderes europeus e líderes nos últimos dias, e nós queremos trazer esses aliados para nós, para que eles compartilhem a mesma visão.
Essa paz não deve ser a rendição da Ucrânia, não deve ser um cessar-fogo sem garantias. Essa paz deve permitir a soberania da Ucrânia e permitir que os ucranianos negociem com outros participantes sobre os temas que afetam o país. É um país no qual precisamos trazer juntas nossas responsabilidades para assegurar a segurança e a estabilidade para a Ucrânia e para toda a região. É uma questão existencial para os europeus. Nós falamos muito disso, nós trabalhamos com o presidente Zelensky para trazer alguns dos detalhes das várias fases da negociação. E falamos também de algum do nosso trabalho com parceiros britânicos sobre o envio de forças de paz para a Ucrânia, que seriam partes das garantias de segurança. Outros países poderiam participar desse esforço. A solidariedade e o apoio dos Estados Unidos seriam cruciais para isso. E eu agradeço, presidente, para começar a trabalhar conosco nesse tema. E no acordo que o senhor está se preparando para assinar com a Ucrânia, todas as discussões que tivemos são garantias muito sólidas que nós temos o mesmo desejo, a paz o mais rápido possível, uma paz duradoura, sólida para todos. E a renovação de uma situação internacional na qual todos possamos ter as nossas responsabilidades, junto com os americanos, europeus e americanos, cada um com suas responsabilidades, mas com as responsabilidades conjuntas. Eu quero também ser muito claro sobre o compromisso da Europa. Nós estamos comprometidos a ter uma paz duradoura. Como europeus, nós somos participantes nessas garantias de segurança. Estamos muito cientes de que os europeus precisam fazer mais pela segurança na Europa, pela defesa na Europa e para ter uma parte maior no peso dessa segurança que o seu país carrega por vários anos. Senhor presidente, o senhor sabe o quanto a minha amizade é importante com o senhor e a Europa é muito clara nesse sentido. Nós sabemos o que precisamos fazer como europeus, dadas as ameaças que nos cercam e as responsabilidades que temos sobre os nossos ombros. Nós falamos sobre a agenda de Versalhes, que permitiu aos europeus a dar um passo histórico e aumentar seus investimentos. Os europeus estão prontos para fazer ainda mais e para irem mais longe. Vários líderes disseram isso para mim antes de eu aparecer aqui. Caro Donald, o senhor falou sobre essa paz através da força. Nós entendemos isso porque nós reconhecemos os sacrifícios feitos pelo povo ucraniano e nós devemos a eles. O presidente e eu também conversamos sobre questões econômicas e falamos sobre o nosso desejo de ter mais prosperidade nos Estados Unidos e na Europa. Tivemos discussões entre as nossas equipes, nossos secretários e ministros, para tratar dessas ideias. Mas a ideia é ter uma competição justa, sem viés nessas competições entre as nossas indústrias, entre os nossos setores. As economias dos Estados Unidos e da Europa são muito interligadas. 1,5 bilhão de dólares, 1,5 trilhão de dólares são negociados em serviços e produtos. E o senhor tratou sobre o equilíbrio desses pagamentos. Nós temos um déficit na balança, um déficit que nós precisamos observar, não apenas nos produtos, mas também nos itens digitais que são exportados por vocês. E nós queremos um compromisso sincero pela competição justa, na qual nós tenhamos um comércio mais suave e mais investimento. Vocês já investem muito na França e a França é o quinto maior investidor nos Estados Unidos. Eu queria reconhecer aqui agradecer todos os investidores americanos que anunciaram investimentos.
cerca de 120 bilhões de dólares que foram anunciados na nossa cúpula sobre inteligência artificial. O nosso desejo, nós queremos mais prosperidade nos dois lados do Atlântico, nós temos uma agenda compartilhada. Também conversamos sobre o Oriente Médio, entre outros assuntos, e temos o mesmo desejo. Não queremos que o Irã obtenha armas nucleares. Nós queremos uma parceria com parceiros na região nos quais possamos confiar. Dadas as atividades nucleares do Irã, nós queremos limitar suas capacidades balísticas e evitar qualquer tipo de desestabilização na região em relação à Síria e ao Iraque. Nós não queremos que grupos terroristas islâmicos retomem suas atividades, porque eles estiveram bastante engajados no Golfo por um bom tempo e foram ajudados por muito tempo. E agora há mais estabilidade na região. E digo de forma muito sincera, a França foi afetada por ataques terroristas em 2015 ligados a atividades terroristas na Síria. Nós estivemos na região lutando por mais segurança. Nós tivemos discussões muito produtivas nesta manhã, durante a conferência, e falamos com nossos ministros, conselheiros, e depois de falar com o presidente Trump, eu acredito firmemente que há um caminho à frente. Nós temos as mesmas crenças, sabemos o trabalho que precisa ser feito nas próximas semanas. Nós vamos trabalhar nisso, nossas equipes estão unidas nisso, para assegurar que nós tenhamos essa paz sólida e duradoura, com grande força. Senhor presidente, muito obrigado por me receber aqui hoje, muito obrigado por essa discussão produtiva e por seu compromisso. Muito obrigado, Donald. Muito obrigado. Daí a fala dos dois líderes, o presidente americano Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron. Ambos falaram ali antes de abrir para as perguntas dos jornalistas, cada um com os seus próprios recados internos e externos, mas pronunciamentos muito importantes aqui. Sintetizar bem rapidamente, Donald Trump relembrando a relação Estados Unidos e França desde a independência americana. De fato, os franceses apoiaram os Estados Unidos no conflito com a então metrópole Inglaterra para deixarem de ser colônia e se tornarem Inglaterra. Fez toda uma revisão histórica, assim como Macron, dos vários momentos de aliança Estados Unidos e França em conflitos pela história. E Donald Trump falando que a guerra não teria ocorrido se ele fosse o presidente em 2022, 3 anos atrás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, falando de bons resultados nas conversas ocorridas na Arábia Saudita e que ele foi eleito para a restauração do bom senso no mundo e que quer que seu legado seja trazer paz e união no planeta. Por sua vez, Emmanuel Macron fez muitas mesuras a Donald Trump, sempre, como lhe é típico, falando ali, agradecendo por ser ele o visitante, né, sendo ele acolhido por Donald Trump, recebido por Donald Trump na Casa Branca, que a gente vê bastante cheia ali com os jornalistas, mas Emmanuel Macron frisando muito o apoio que a Europa dá à Ucrânia, à resistência ucraniana, à invasão russa, fazendo menção ao quanto foi colocado de recursos também da Europa, porque Donald Trump havia dito que os Estados Unidos é que financiaram a maior parte dos custos da resistência da Ucrânia nesse conflito, e Macron reforçando muito o papel que é necessário de se ter a Europa nessa discussão.